Jorge Zwingli, CEO da Rocket Base Venture Studio. Ele vai contar um pouquinho, antes de começar a falar sobre a experiência dele com performance, growth, em consultórios e clínicas médicas. Ele vai contar um pouquinho da história da Rocket Base, como ela nasceu, e depois como eu cheguei na Rocket Base também, né, Jorge? Acho que é importante as pessoas conhecerem. Então, Jorge, conta um pouquinho para as pessoas quem é a Rocket Base, como que ela surgiu, como que ela nasceu e o que ela faz. Quero agradecer a todos os presentes. É um prazer imenso essa terceira edição da MGS. A MGS nasce, o Medical Growth Summit, nasce com uma ideia muito especial. Quando a gente fundou esse evento em 2023, que foi a primeira edição, a gente tinha como principal objetivo compartilhar conteúdos, experiências e trazer reflexão. A ideia desses 2 dias é juntar pessoas, juntar ideias, propósito e impacto. E é a mesma forma que nasceu a Rocket Base. A Rocket Base nasceu como uma empresa buscando gerar impacto na área da saúde. A minha história, vou contar ela tentar contar ela rapidinho, em 1 minuto. Como vocês percebem, eu não sou brasileiro, sou chileno, meu sotaque não me abandona, embora eu estou há 27 anos, 2050 no Brasil. Tá? Então, ele não quis me deixar até agora. De coração, sou brasileiro. Tá? E isso me faz querer construir impacto. E, de novo, a Rocket nasceu por isso. Trabalhei muito tempo multinacional. Em 2012, comecei a fazer consultoria para grandes empresas como a Deloitte, Mercedes-Benz, a GE, Perdigal, sempre na parte de growth, de crescimento, expansão, performance. Essas são minhas áreas de expertise e isso é algo que para mim tem sido sempre o que me mexe, ajudar a crescer. E crescer não é só vender mais. Crescer é sustentabilidade, é futuro. Em 2016, chega um amigo, me disse, tem uma ideia, Fernando Raposo, da Amigotech, e disse, eu quero lançar um sistema de prontuário eletrônico para clínicas e consultórios. Essa plataforma se tornou uma das principais plataformas no Brasil. E aí eu tive a sorte de participar e orquestrar as operações de M&A, tanto com a Hypera Pharma como a Riverwoods. E durante esse tempo e esse período, o que acabou acontecendo? A gente começou a trabalhar com médicos, a gente começou a se conectar com quem está na ponta. Médicos têm dores, têm ideias fantásticas, mas carecem de suporte e estrutura. Tanto para transformar essas ideias em realidade ou em negócios. E quando falamos de uma ideia, não estamos falando única e exclusivamente de uma nova startup ou de uma nova tecnologia. Estamos falando de crescer também. Como crescer saudavelmente. E aí, o que acontece? Nós temos, em 2018, pelo que a gente viu no mercado, a gente decide montar e criar a Rocket Base. A Rocket Base fazia consultoria de growth, de performance. Eu vou apresentar um case hoje, que foi uma das primeiras consultorias que a gente começou lá atrás. Mas o que aconteceu? Em 23, Leandro, meu sócio, que está aqui na plateia, ele vem, sai da Amigotech e disse, não, vamos trabalhar isso junto. Começamos a receber muitas ideias de médicos querendo construir startups e health techs e coisas assim que realmente têm impacto. E em 23 fizemos a primeira edição desse evento, começamos a construir startups. A primeira foi a Vaimo, que é uma solução fantástica que salva vidas, tá? Com CPR Feedback Device. E aí a história foi tomando uma estrutura um pouquinho diferente. Em 24 chega o PC, já vou contar como chegou, chega o Renato Grau, que acabou de sair do palco com essa brilhante apresentação. E em 25 estamos aqui num ano onde a gente está com 10 startups, mais de 40 iniciativas que a gente já fez de consultoria na saúde. E também lançamos, junto com a Galápagos, nosso grande Homero da Galápagos está aqui com a gente na plateia, lançamos o FIP Rocket Base como uma forma de captar recursos para as investidas que fazem parte do nosso ecossistema. Aqui estão de novo meus sócios, tá?
É com eles que a gente consegue, e uma turma fantástica, a Ana que está aqui organizando o evento com a gente. Enfim, nós temos aí toda uma estrutura excepcional. E a gente, o ano passado, tá? A gente estava, em 2024, a gente estava tentando, estou apanhando aqui do tablet, estávamos tentando entender esse posicionamento e em algumas reuniões muito importantes, quando o PC chega, tá? Há um pouquinho mais de um ano atrás, e o PC define a gente como um Venture Studio. E aí, PC, eu quero que tu me ajude a contar um pouquinho a tua chegada, a ideia do Venture Studio e principalmente como a gente construiu o conceito I2B. Maravilha. Eu cheguei através de um amigo em comum que a gente tem, na qual me apresentaram a Rocket Base e eu achei o propósito fantástico da Rocket Base, que era um propósito, eu que estou na indústria da saúde há 17 anos já atuando, achei o propósito da Rocket Base de olhar para o médico e olhar para os pacientes no centro uma coisa sensacional, uma oportunidade sensacional. E o que mais me encantava, Jorge, era a gente estar sentado naquela sala da Rocket Base, no Brooklyn, agora a gente está na JK, mas os médicos chegarem para a gente empolgados, com aquele, sabe aquela caixinha de lâmpada na cabeça, do tipo, eureka, eu tive uma ideia, e aquela empolgação daquela ideia, e querer contar como que ele ia solucionar e resolver os problemas do mundo e do paciente dele, e da vida dele, e aquilo encantava a gente estava até discutindo essa semana, como é difícil falar não, porque a gente recebe tantos médicos lá na Rocket Base com ideias fantásticas, mas obviamente a gente tem que olhar para os nossos pilares. E de tanto ouvir isso, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Um dia a gente sentado e conversando, eu, Jorge, Leandro e os sócios, a gente fala assim, espera, existem os negócios que olham para o consumidor final, que a gente chama de B2C. Existem os negócios que olham os outros negócios e a gente chama de B2B. Eu falei assim, nós não somos nenhum dos dois. Nós somos diferentes. Nós somos um negócio que olha para ideias. E aí a gente automaticamente se denominou um I2B, Ideas to Business. E surge então o Venture Studio, que tem esse olhar para pegar essas ideias, seja ideias de startups ou de consultórios e clínicas, e transformar em negócios e conectar ele a negócios inovadores e sustentáveis. Então é assim que surge a ideia do Venture Studio Rocket Base. E aí, PC, o que é que aconteceu depois? A situação do Venture Studio, que como vocês veem, ele tem três grandes pilares. A gente tem uma aceleradora mão na massa, ou seja, a gente coloca mão na massa realmente, skin in the game, é uma das premissas da gente. O segundo, Venture Builder, conectar. A gente está hoje conectando pessoas fantásticas, desde a Beth, Francisco da Radi, tá? Todo o pessoal da Revoluna, todo o ecossistema que faz parte. A nossa intenção sempre era conectar. O primeiro nome da Rocket Base era uma Business Growth Community. Então, se você me pergunta o que é a Rocket Base é uma comunidade. Tá? E essa comunidade se identifica como um Venture Studio com esses três pilares. Tá? Temos uma fórmula que é transformar essas ideias, tá, em negócios e em ações que serão sustentáveis, sempre transformando e refinando a tese. Tá? Chega uma ideia, às vezes a ideia chega como um aplicativo, se torna uma comunidade ou outra coisa. Know-how estratégico. Nós temos turmas fantásticas que geram uma cross experience da indústria que é muito, muito forte. Temos como transferir recursos, sejam financeiros, físicos, tecnológicos, humanos e de informação. A informação é fundamental. E sempre trabalhando com blueprints evolutivos. Ou seja, o que era um plano de negócios há 6 meses atrás, amanhã já mudou. Então, nós trabalhamos eternamente em um processo evolutivo. E a gente abraça isso em 4 grandes pilares. Tá? A gente chama de programas de aceleração. O Embrace, onde a gente abraça uma ideia que está numa fase inicial. Foundation, onde a gente coloca as bases fundamentais para que uma ideia ou negócio se torne real, possível. Foundation, quando a gente está, o Embrace, quando a gente já está incubando essa ideia. Tá? O Boost, quando a gente começa a acelerar empresas que precisam de tração, e o Ascend, quando a gente começa a escalar negócios. A gente participou de todo o programa de growth, por exemplo, da Amigotech, uma startup que se tornou, não vou chamar unicórnio, ela está em vias de, tá? Mas faz parte da nossa história.
E aqui atrás vocês veem o ecossistema. É muito importante que se entenda o ecossistema da Rocket Base. Tá? Na linha do meio, vocês vão ver a RAD. A RAD, Francisco, a Beth, tá? A Flávia que está aqui, fazem parte de uma startup que é um grande hub de conexão para entidades, para faculdades, futuros médicos, que são os alunos que fazem toda a parte os internatos, tá? E as residências, e que conectam a faculdade, o aluno, o preceptor e o polo onde isso acontece. Então, aqui começa uma das primeiras investidas da Rocket Base, tá? Com muito orgulho, que se conecta com a base dos futuros médicos do Brasil. São 47 mil médicos, 43 a 47 mil que vão se formar todo ano. É muita gente. E uma das questões que é muito importante é que a gente não só se conecta com esse médico, se conecta com os preceptores, e a RAD já está em 28, quase 30% do mercado das faculdades. Então, nós conversamos com o futuro dos médicos da saúde. Depois você vê a Revoluna. A Revoluna é uma empresa de matchmaking de plantão. É a empresa que, para esse médico novo que está na faculdade, para esses residentes, oferta empregabilidade. A MGI, que é nossa educacional, que é a terceira dessa linha de engagers e enablers. Ou seja, engajamos e nos conectamos e temos acesso ao mercado, tá? E nós engajamos eles através da MGI, que é a educacional que está agora, em breve vamos lançar muitas trilhas de educação para o futuro, tá? Soft skills, future ready skills. Então, nessa linha do meio, nós temos engagers e enablers. Acima, nós temos health techs, dois na área de cardiologia, que são super impactantes. A Vaimo, que é o primeiro feedback device para CPR, ressuscitação cardiopulmonar do mundo, reconhecido pelo European Resuscitation Council. E a gente tem a Xi, que é um super estetoscópio que, através do celular, consegue identificar padrões de doenças valvares, identificando e auxiliando o diagnóstico clínico para os médicos. Só colocar um ponto aqui, quem quiser conhecer a Vaimo e a Xi, a última palestra do dia de hoje é com os founders da Vaimo e a Xi. Então tem um tema aí que vocês vão ver que é cardiologia digital, batimento cardíaco digital, onde a gente vai trazer como que a gente está digitalizando a cardiologia no Brasil. E a ideia sempre é gerar impacto. A Vaimo salva vidas, a Xi previne doenças, identifica precocemente doenças, etc. A GEDAP e a Modalis são empresas que cuidam da saúde mental. A GEDAP é fotobiomodulação, fizemos o lançamento a semana passada, dia 28, é o primeiro dispositivo de fotobiomodulação aprovado pela Anvisa, provavelmente um dos primeiros do mundo em se tornar um medical device. Então, com muito orgulho a gente fala isso. Modalis fala de eletroestimulação magnética transcraniana. Então, a gente tem outra vertical de Health Techs que fala de saúde mental. E vamos ter também uma palestra de wellness, onde vocês vão poder conhecer também como a gente está lidando com isso, com a saúde mental, com o founder da Modalis. Isso é ótimo, tá? Porque assim, a saúde mental, a própria Beth falou, como é importante dentro do contexto. Isso é super importante. E aí temos uma vertical de longevidade e, logicamente, de wellness, onde temos duas iniciativas de longevity e uma de estética, que é a Maxiplástica. A gente vai trazer o case contando a história, porque a palestra de hoje é sobre growth, não é sobre a Rocket Base. Mas é importante que vocês conheçam um pouquinho da gente. E embaixo vocês veem o Medban. O Medban é uma iniciativa, uma fintech, que traz soluções transversais para todo o ecossistema. Desde contas early para estudantes de medicina, até soluções clínicas de gestão de reembolso para clínicas e consultórios médicos. E todo isso está apoiado por um FIP, um fundo de investimento, uma área onde a gente tem duas formas de colocar combustível para esses foguetes, que são essas startups, tá? Tanto a captação direta, hoje tem um número que está errado, nós temos 136 investidores, 67% deles são médicos que acreditaram nas verticais da gente. Isso é muito representativo, porque diz, isso aqui faz sentido. Tá? E segundo, nós temos o FIP Rocket Base, que foi lançado agora dia 8 de agosto, junto com a Galápagos, que é nossa distribuidora, tá?
que também a Galápagos, que é uma das principais gestoras de private banking hoje do Brasil, tá? Ela é sócia, fundadora do Medbank. Então, sobre investimento, é bom falar também, Jorge, nós vamos ter 2 assuntos sobre investimento aqui. Um com um médico que transformou a carreira dele quando ele aprendeu a investir. Então ele vai vir contar esse caso e vai vir contar um pouquinho do livro que ele está escrevendo sobre investimentos, como o médico transforma a sua vida em investimento. E você também vai ter um bate-papo, né, com o pessoal da UBS aqui, né, também para falar sobre o futuro desse assunto. Amanhã é muito importante. A UBS é uma das maiores gestoras de recursos do mundo, tá? Uma das maiores empresas, e o CEO da seção de Family Office veio conversar comigo sobre como os investidores e a família estão olhando o futuro dos investimentos. Enfim, vamos entrar agora um pouquinho em growth, porque eu tenho mais 5 minutos para poder chamar aí a Maxi Plástica, tá? E a ideia é falar aqui um pouquinho de growth, são algumas provocações. Primeiro, é fato que o mundo vai crescer nos próximos 30 anos mais do que os últimos 300, tá? Tudo vem acontecendo aceleradamente. Passamos por revoluções industriais, pela informação da indústria 3.0, pela transformação, pela revolução da informação. E se vocês veem nesse gráfico, estou passando bem rápido, cada período, cada revolução aconteceu em menos tempo. A industrial foram 100 e poucos anos, 335 anos. Depois, quando a gente veio a outra, tá, são 71 anos. Quando a gente entra nada informação e nada da digital, os períodos se reduziram para 58 e 47 anos. E o que está acontecendo agora? Agora a gente está no que a gente chama de um infinito adaptativo. Tá? O que significa o infinito adaptativo? Antigamente a gente tinha platós para poder se adaptar às mudanças. A gente tinha tempo. A gente podia dizer agora vem um período de dor social, porque é difícil. As máquinas reemplaçaram pessoas, as pessoas ficaram sem emprego, tiveram que se readaptar, essa dor social, mas isso gerou, tá, prosperidade. Hoje a gente não tem tempo. Se você vem aqui em cima desse gráfico, a gente está entrando em loops, onde cada semana a inteligência artificial já está fazendo coisas que pessoas faziam, que a gente já não precisa fazer mais, ou que antes a gente precisava um engenheiro de prompt para fazer alguma coisa, um programador. Eu aprendi a programar um par de semanas atrás e entendi que não precisava aprender a programar porque o agente do ChatGPT ou Gemini já programam por mim. Tá? Então, a gente está entrando nesse processo onde a gente tem que estar em contínua e total evolução. E isso demanda a gente um processo que se chama hipervelocidade. A gente está hiperconectado, mas a gente tem que ter hipervelocidade. E a IA, que se falou muito, tá? Na primeira palestra, na segunda foi sobre isso, tá? Ela não é tendência, ela é uma revolução em loop, tá? A gente tem que conviver com ela. Os pacientes nem se falam, o paciente já não é mais paciente. Existe um livro que diz The Patient Will See You Now, o PC sempre me trouxe isso aí, que é a mudança de poder. Antigamente o paciente não podia escolher o médico, ele ia no médico que tiver. E o médico falava para ele se virar de cabeça, ele se virava. Tá? Agora não. O paciente é informado, ele tem um cardápio de médicos e ele vai, não porque o médico é melhor, porque o médico é obrigado a ser bom, ele vai onde a experiência é melhor. Então, é muito importante que isso a gente tenha que entender. E as máquinas estão assumindo tarefas rotineiras. Depois, aí no The Satellite, eu escrevi um artigo a semana passada comparando os médicos do futuro com os pilotos de avião. Tá no The Satellite dessa quinzena aqui. Então, o que é interessante? Hoje, o piloto de avião, ele acompanha o avião. Piloto decola e pousa automaticamente. O primeiro pouso automático aconteceu em 1965. Será, a automação na aviação acontece já há mais de 70 anos. Olha que louco. Tá? E os médicos vão fazer o quê? A Beth falou agora há pouco isso. Os médicos vão ser pilotos de um framework de tecnologia. O que vai diferenciar esse médico? É a capacidade de humanização que ele tem. Segurança, sem dúvida. A gente tem que entender que isso é um risco absurdo. E os marcos regulatórios que a gente vai enfrentar, a gente estava falando de XI, desse projeto que é o nosso projeto de, como se chama, de IA,
como se chama, que Cardiopatia valvular. A cardiopatia valvular, tá? Que acontece? A gente se chama Structural Heart Expert, tá? E a brincadeira, o trocadilho, como que é, PC? She listens, She she listens. diagnoses. She listens, you diagnose. Ou seja, ela escuta e nós... Você diagnostica. Aqui. Né? E você diagnostica. Por quê? Porque nessa parte de contexto ético, nessa parte de contexto regulatório, a IA ainda não pode diagnosticar. Ela pode auxiliar o diagnóstico. Então, a gente está vivendo mudanças, paradigmas muito grandes na parte de, como se chama, de IA e como ela vai interferir ou como ela vai atuar, e os marcos regulatórios vão ser super, super fortes. E a evolução é a nossa capacidade de adaptação a mudanças, sejam grandes, disruptivas e, logicamente, processos cíclicos de adaptação. Então, eu fiz só esse preâmbulo e eu quero trazer agora a Maxi Plástica. Tá? Vou convidar o Dr. Paulo Henrique Crisóstomo, tá? E o Dr. Matheus Schneider. Tá? Valeu, PC, por me acompanhar. Bom, por que eu estou trazendo a história da Maxi Plástica? Tá? A Maxi Plástica, ela nasce em 2007. Tem muitos anos de história. Eu vou pedir para o PH contar um pouquinho a história da Maxi, como que a gente se encontrou em 2019. E trazendo aqui, fazendo só uma analogia importante do que realmente a gente entendeu por um projeto de growth que é lindo. Tá? Essa história é uma história muito bonita. E aí, PH, eu vou te pedir para contar um pouquinho como nasce, falar um pouquinho de ti, 2 minutinhos, te apresentar. Tá? Bom, e depois apresento o Matheus. Eu sou cirurgião plástico de formação, sempre fui um apaixonado ali pelo empreendedorismo. E em 2004 eu entrei no mercado como cirurgião plástico e tinha que tomar aquela decisão de ou abrir o meu próprio negócio, a minha clínica, ou ser peça em alguma engrenagem grande num hospital, ser plantonista. Para mim foi fácil, como eu gostava, né, do empreendedorismo, eu acabei optando por abrir meu consultório e de uma hora para outra eu caí no mercado com toda aquela concorrência. De uma hora para outra tive que lidar com marketing, com treinamento de secretária de vendas, tive que lidar com financeiros e isso foi uma sobrecarga, né? Porque além disso a gente também tem que atender bem os pacientes e fazer as cirurgias. Consegui me adaptando, criei um fluxo de pacientes e os pacientes vinham e não operavam comigo. Eu fiquei intrigado com essa situação, pô, mas por que não opera comigo, né? Eu sou novo, estou começando, mas eu sei fazer a cirurgia. E eu fui pesquisar e eu vi que o problema ali era a forma de pagamento, o principal problema. E aí eu vim a São Paulo em 2006, fiquei um breve período aqui, visitei todas as operadoras de cirurgia plástica, todas as clínicas de cirurgia plástica que me atenderam, que eu pude conhecer, e levei esse modelo de negócio para Porto Alegre e em 2007 a gente fundou a Maxi Plástica. A Maxi Plástica ela surgiu como uma operadora, né? A gente abriu uma loja no centro de Porto Alegre que dava facilidade de pagamento para as pacientes, né? Foi um sucesso instantâneo, existia uma demanda reprimida na capital, lá em Porto Alegre, uma demanda até no estado, não existia nenhum tipo de empresa que tratava assim, essa facilidade. E aí a gente começou a trabalhar nesse sentido, bastante volume de pacientes, fomos evoluindo, mas chegou um ponto que eu comecei a me incomodar, porque eu achava que o cirurgião ele tinha que ter um papel um pouquinho mais assim, de protagonismo assim, nessa história. Então, em 2018, 19, Jorge? Foi 17 que tu começou a te incomodar e em 19 que a gente começou a pivotar a história. Em 19, conheci o Jorge, conheci a Rocketbase e na época a gente fez uma análise bem aprofundada de toda a nossa estrutura operacional, do nosso negócio, nosso modelo de negócio e tivemos que mudar bastante coisa. Desde coisas mais simples, como assim, o próprio fluxo de atendimento, a jornada do paciente, controles financeiros, processos internos, tudo. Até coisas mais complexas, como o quadro societário, né? A gente teve que adquirir as cotas dos outros sócios. E aí a gente
mudou um pouco o foco da empresa e a gente começou a sair do centro de Porto Alegre. A gente pegava um público de poder aquisitivo menor, a gente foi para o Medplex, que é um dos maiores centros de saúde, com um hospital cirúrgico que tem ali na capital e do Rio Grande do Sul. E a gente se posicionou ali naquele local e aí começamos a trabalhar nessa nova ideia. E aqui eu quero só trazer um ponto que é importante. Em 2019, houve uma pivotagem. A empresa, a Maxi Plástica, em 2007, ela foi construída com 3 sócios que não eram médicos. Então, o negócio se olhava como negócio. O médico se olhava como um recurso. O paciente se olhava como um pagador. E quando eu conheci o PH tinha um conceito muito mais de impacto. Ele queria que o paciente vivesse uma experiência, mesmo que seja um paciente que não é uma classe B+ ou A-, tá? Estamos falando aqui de um paciente que é um paciente acessível, de um fluxo econômico menor. Mas era como que a gente consegue criar uma experiência premium, acessível, affordable, e como que a gente consegue criar uma experiência onde o médico não se senta um recurso, porque a maioria das operadoras de cirurgia plástica, o médico é um operador de talher, como vocês dizem, tá? E aí veio uma questão que foi muito importante. Veio a reestruturação, a compra da participação e da posição societária dos sócios não médicos, tá? Toda uma reestruturação financeira da companhia. E a partir daí, em 22, a gente começou também a montar um time dedicado na experiência do paciente. Eu me lembro quando a gente começou a mudar a clínica, a gente colocou a Patty era a secretária da clínica, e a gente botou a Patty numa sala, e a sala era a sala onde o paciente, depois de passar por uma consulta de avaliação, que eu sempre falo para pegar que ele é muito modesto, muito humilde, tá? Quando ele faz uma consulta de avaliação, a paciente já disse, eu estou dentro. E depois a paciente passa na sala da Patty, que era uma secretária que se tornou a melhor vendedora que a gente tem, que a taxa de conversão dela é altíssima. A experiência da paciente, muitas vezes que tinha que passar 5, 6, 7 cartões, acontecia de forma muito fluida e até hoje. Tá? E mudou essa parte, que foi toda a experiência. Então, primeiro se tomou controle da empresa, depois se reformulou a experiência de forma completa, e, logicamente, a gente transformou a empresa no que ela é hoje. Hoje a Maxi ela está assim, numa história muito bonita. Uma coisa que eu sempre me incomodei era a relação do cirurgião com a empresa. Justamente para ele não ser só uma ferramenta, né? Eu sempre acreditei que o cirurgião ele tinha que ser parte legítima daquela empresa, ele tinha que criar valor junto e ganhar junto com a empresa, né? Então a gente começou a fazer se debruçou sobre esse problema, que era um desafio bem complexo, né? E com a ajuda da Rocket a gente conseguiu chegar numa figura que é o cirurgião acionista, né? Nesse momento parece que destrava, né? Porque o cirurgião ele já passa a estar alinhado com os interesses da empresa. A gente já, com isso, consegue reter os talentos. O cirurgião não vai ficar na empresa por um período e depois que ele estiver operando bem ou tiver com volume conhecido, ele vai embora. Não, ele fica. Ele tem interesse que aquilo ali cresça, ele tem interesse de trazer novos colegas, ele tem interesse que o bolo cresça para que ele ganhe também. Perfeito. E isso nos traz, eu já vou apresentar o Dr. Matheus, tá? Em 2023, como vocês viram, a gente reformulou visualmente a clínica se torna uma área muito agradável, aconchegante, tá? Muda de perfil. Em 24, a gente diz o que o PH está falando agora, tá? Diz, nós precisamos agora levar o plano adiante, transformar uma rede de médicos para médicos, tá? E aí é onde a gente criou um programa de fellowship e partnership, tá? Vocês já vão entender, onde os cirurgiões se tornam acionistas da empresa, se tornam sócios, tá? E a gente agora, em 25, lançamos essa nova era, e aí vem a chegada, tá, do Dr. Matheus Schneider. Por que, antes de deixar a palavra aí, Matheus, eu vou falar por que veio Matheus, tá? PH é um médico jovem, mas ele se acha velho, tá? Eu também, às vezes, me acho velho, porque a gente diz... A gente tem que aprender a falar com as novas gerações. E aí a gente disse, nós precisamos uma figura
que consiga falar com essa nova geração numa linguagem dessa nova geração. E aí a gente conheceu o Matheus Schneider. O Matheus, médico jovem, com uma ambição genuína e uma ambição de propósito que é a nossa, tá? E Matheus, me conta um pouquinho como foi a tua, primeiro te apresenta, tá? E segundo, me conta um pouquinho como foi a tua chegada e que tu enxergou de diferente, tá, na Maxi Plástica. Então, o meu contato com o PH, na realidade, ele já Bota mais perto, Matheus. Posso Tá. segurar o microfone? Sim, fica à vontade. Então, o meu contato com o Dr. Paulo, ele começa em 2021, quando ainda era acadêmico de medicina, mas já tinha decidido por seguir a carreira em cirurgia plástica. E desde então, já terminei a minha residência em cirurgia geral, agora por questões aí de reserva de vaga, eu vou iniciar no que vem a residência em cirurgia plástica, mas venho acompanhando o Dr. Paulo já há muitos anos. E o que me interessou, além, é claro, da capacidade técnica dele, excelente profissional e os resultados, todo o ensinamento que ele já me deu até agora, foi justamente essa visão diferenciada sobre o que a gente pode propor para um profissional cirurgião plástico diferente da carreira habitual que a gente vê ao longo dos anos, aí, desde a experiência que ele já relatou e o que eu percebo também com colegas que estão saindo agora da residência e enfrentam diversas dificuldades. Então, qual que é o ponto interessante da Maxi Plástica, né? Diferentemente desse modelo de operadoras que a gente discutiu aqui previamente, em que o cirurgião é simplesmente uma mão de obra, não vai ter nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de plano de carreira, alguma possibilidade de crescimento dentro da empresa, a Maxi Plástica fornece um novo paradigma dentro do ciclo de carreira que um cirurgião plástico vai ter no Brasil. Não existe um precedente igual a isso. E a partir desse interesse de construir essa ideia, ver esse potencial, que a gente acabou se unindo e agora criou esse programa de fellowship que a gente vai conversar um pouco mais agora. Perfeito. Então, eu botei um slide agora, a gente vai acelerar um pouquinho, mas o que acontece? A gente se tornou uma rede de médicos para médicos, é uma rede de o que a gente chama de Premium Accessible, tá? Nosso ticket não é alto, é um ticket justo, que durante os anos se corrigiu pelo IPCA, pela inflação. Tá? Mas qual é a diferença? Muitas vezes as pessoas que chega uma família, chegam 3 pessoas, passam 3 cartões a mais, a filha, a prima, para fazer o sonho de alguém se sentir bem. A cirurgia plástica não é só uma questão de vaidade, muitas vezes é uma questão que ajuda, inclusive, a saúde mental das pessoas. E a saúde física, tá? Então, assim, isso a gente sabe. Então, a gente trouxe isso como algo muito forte. Até que hoje a Maxi Plástica, o Hospital Blanc, é um dos principais hospitais em Porto Alegre, provavelmente o maior hospital de cirurgia plástica. Tem em São Paulo também. Aqui em São Paulo também. E a Maxi é quem mais opera como entidade, como CNPJ, dentro do Blanc. Tá? Isso é importante que a gente traga essa história. Tá? Eu não vou passar o videozinho, depois a gente passa. E a gente vai falar um pouquinho desse programa de partnership, de fellowship, que é importantíssimo. A demanda é altíssima, ou seja, a cirurgia plástica, os procedimentos estéticos têm uma relevância absurda na economia brasileira, estão crescendo cada vez mais. Tá? E os cirurgiãos novos, tá? Por incrível que pareça, essa foto foi a que gerou e não foi proposital, e parece com ele. Tá? E é incrível que os cirurgiãos sofrem desse desafio. O que eu vou fazer primeiro quando me formar? Tá? A gente sabe o que eu vou fazer, não tem residência suficiente. E quando tiver residência, o que eu vou ser? Vou ser mais um cirurgião de operadora ou eu tenho um lugar onde eu possa me sentir parte, onde eu possa ser acionista, onde eu tenha a sensação de pertencimento e de dono. E aí a gente criou esse plano de fellowship e de partnership. O de fellowship, tá? Que é a primeira parte onde a gente traz esse médico, tá? É onde ele passa um tempo, tanto com PH quanto com Matheus. PH ensinando e transferindo conhecimentos. Paulo, eu falo, insisto muito, ele é modesto demais, mas ele tem uma capacidade técnica fantástica. E o Matheus está trazendo todo o know-how complementar para esses médicos jovens. Aí eu quero que você fale um pouquinho como nasce essa relação, essa sensação que esses médicos, essa nova geração tem com essa proposta que a gente está falando. Quem sabe, Matheus, tu conta um pouquinho dessa tua sensação. Então, o interessante dessa ideia é que ela justamente foge ao que a gente consegue enxergar como a bifurcação que um cirurgião plástico hoje em dia encontra quando ele termina a residência dele.
ele tem dois caminhos que ele pode seguir. O primeiro, que infelizmente é o mais comum, ele acabar ficar vinculado a uma operadora, né, que não vai ter nenhum tipo de vínculo com ele, não vai permitir um crescimento de carreira e acaba ficando então refém disso daí, muitas vezes com um honorário muito baixo e diversos outros problemas. O outro seria quando a pessoa já tem possibilidade de ter um investimento um pouco maior, abrir o seu consultório particular e aí acaba ficando muitos anos esperando o movimento aumentar através de um crescimento orgânico, até um ponto que hoje em dia se ressalta muito, né? A importância da rede social para o crescimento de um cirurgião plástico, por exemplo. Se discute essa questão, ficou muito mais fácil hoje em dia, no passado era muito mais difícil, ao mesmo tempo a concorrência aumentou muito, hoje em dia tu ter uma boa rede social virou uma coisa básica, então não acredito que isso aí tenha agregado um grande diferencial para o impulso de carreira. E a nossa ideia surge justamente como uma terceira via, que seria o quê? A pessoa ela vai conhecer a Max Plástica nesse projeto aí de fellowship, ele tem duração de 1 mês, tá? Então é simplesmente para que a pessoa se adeque ao operacional da clínica, né? Consiga aprender algumas coisas de soft skills, hard skills, se adequar e depois ele já passa então para o partnership dentro de um contrato de vesting, em que ele vai ficar aí ao longo de 3 anos até efetivar sua participação dentro da clínica. Ao longo desse tempo todo, é claro que além do aprendizado que ele vai ter e também o crescimento dentro da empresa, ele já vai estar atendendo seus pacientes particulares. A clínica oferece toda uma estrutura, desde a captação desse paciente até o pós-operatório. Então essa jornada ela é muito completa e muito bem estruturada. E a partir disso a gente enxerga essa oportunidade, uma terceira via de crescimento de carreira para os cirurgiões plásticos no Brasil. E aí, como o Matheus bem colocou, além da clínica hoje fornecer todo o back-office, toda a geração de fluxo de pacientes, ela conta com todo o sistema de gestão, desde agenda, enfim, tudo que a gente precisa de inteligência, inclusive um bot agora, né? A gente botou um bot de IA para atendimento, tá? Então, assim, a clínica está sempre inovando nesse assunto. E a gente começa com fellow, depois vai para o partnership, onde o médico já se torna acionista do dia 1, tá? Ele tem um vesting, tá? Ele vai ter aí um contrato de option por algum período. A Maxi Plástica é uma sociedade anônima, então a pessoa tem ações da sociedade anônima, o que gera um senso de ownership imediato. E existe um terceiro ponto, que são as partner-owned units, ou seja, quando ele passou o período do vesting e a gente identifica, por exemplo, que a gente vai abrir uma nova unidade, como a gente está fazendo agora em São Paulo. Em São Paulo vamos abrir uma unidade, já estamos atendendo em São Paulo, em breve estaremos abrindo outras unidades em cidades estratégicas, onde esse fellow que se tornou partner começa a ser dono e pode ser dono da sua própria unidade como maioritário. Então, aqui a ideia é que o censo seja uma rede orgânica de médicos para médicos, tá? Com toda uma estrutura de compliance, de governança e de estrutura. Então, é muito interessante esse conceito de growth. Quando a gente fala de growth, a gente se preocupou de fornecer capacity, ou seja, recursos físicos, financeiros, humanos, tecnológicos para que a Maxi pudesse crescer. A gente se preocupou de fazer um enablement, ou seja, de criar uma comunidade onde desde a nossa time interno, a Mari, que está aí desde que eu conheço a Maxi, que cuida não só do cafezinho, a Maxi tu entra, realmente ela é uma experiência incrível. E comparada a uma clínica de luxo aqui em São Paulo, que está vendendo a um ticket hiper justo. Então, isso é lindo de ver. E tratando os médicos e os cirurgiãos como verdadeiros sócios e acionistas. Então, isso faz um diferencial que é impressionante. E como falamos, a gente tem toda uma central de serviços compartilhados, desde o desenvolvimento de pessoas, o marketing, captação. E a captação hoje, ela é muito natural, né, PH? Ela hoje acontece. A gente, por exemplo, o mês passado foi um dos meses que a gente teve um resultado, eu acho que foi historicamente o melhor resultado da história da Maxi, tá? Mas isso é impressionante. O CAC cada vez mais baixo, por quê? Porque a gente é indicação, tá? É gente satisfeita indicando, e não só pela excelência cirúrgica, como pela experiência como um todo. Temos 1 minuto e meio, tá? 2 minutos, vou pular aqui. E eu quero deixar contigo, PH, contando um pouquinho assim, encerrando, e com o Matheus para poder encerrar a história. Uma mensagem assim final que eu acho importante, que o mercado, né, da cirurgia plástica, que é o mercado que eu conheço, já atuo há mais de 20 anos, né?
ele é um mercado que ele, acho que até numa palestra anterior alguém comentou, ele funciona como pequenos feudos, né? Então o cirurgião é como se fosse o nobre daquele feudo. Ele é um mercado que não se conecta os feudos. Ele não é um mercado consolidado, né? Não existe nenhuma empresa hoje posicionada para poder consolidar esse mercado, poder atuar numa área maior, nacionalizar a marca, isso não existe. Ou o médico é dono da sua clínica, ele tem o limite seu das cirurgias que ele pode fazer por mês, ou ele é engrenagem de uma clínica maior, de uma rede maior. Então a gente chega justamente para juntar, assim, fazer esse modelo híbrido para poder liberar e a gente ter escala. E Matheus, em 1 minuto, uma mensagem para os jovens cirurgiões do Brasil. O que você falaria? Eu acredito que, primeiramente, não restringir a sua formação só à carreira médica, né? Tá aberto ao conhecimento de business, de evolução, de outros pontos que a gente discutiu aqui, até mesmo como inteligência artificial, que já tem uma aplicabilidade na cirurgia plástica muito interessante. E sempre realizar novas conexões e estar aberto a oportunidades como essa, que realmente mudam o paradigma de formação e de carreira do que a gente pode esperar para o futuro. Bom, eu, com muito orgulho e com muito carinho, tá? Eu quero agradecer o PH e o Matheus. Eu sou parte dessa história, tá? Sou sócio nessa história. E para mim, ver a Maxi crescendo e crescendo de verdade, genuinamente, é uma grande satisfação. E sei que a gente vai longe com esse formato, com impacto, com verdade e principalmente tratando os médicos como eles realmente merecem. Obrigado, Matheus. Obrigado, PH. E vamos para frente agora, tá?